Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação, mais um capítulo para nós meditarmos. E hoje o Senhor ele quer ressuscitar em nós os dons. Aqui o tema proposto para nós no dia de hoje, ressuscitando os dons. A palavra de Deus no Evangelho de hoje encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 6. E aqui o autor ele traz para nós o versículo 5, mas a leitura já começa desde o 1 e vai até o 15. Aqui o autor, ele trazendo no versículo 5, ele vai falar assim para nós, capítulo 6, versículo 5. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: onde compramos pão para que todos esses tenham o que comer? Falavam assim para experimentar, pois sabias o que havia de fazer. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós estamos num contexto da multiplicação dos pães. Aqui o autor ele traz para nós essa multiplicação de pães. Nós temos duas multiplicações de pães. Uma que alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e a outra que alimenta 4.000 homens. E o autor ele traz aqui a referência do menino que estava com os peixes e com os pães, aonde ali ele leva os pães e leva os peixes. Ali o estudo, ele fala que os estudiosos da Bíblia, os biblistas, eles afirmam que esse menino traz consigo a matéria-prima para o milagre. Somos nós. Os 5 pães e os 2 peixes são os nossos dons. Muita sabedoria quando ele traz para nós que era necessário. Deus, ele vai trazer aqui uma frase de Santo Agostinho que criou nós sem o nosso sim, não pode nos salvar sem o nosso sim. Pois ele nos deu o livre-arbítrio de dar o nosso sim, de nos abrirmos a graça ou não. E aqui ele falando que os dons afirmam que esse menino traz consigo a matéria-prima, o milagre. Somos nós, os 5 pães e 2 peixes. São os nossos dons. Aos nossos olhos são insignificantes. Felipe e André diziam a Jesus que tais dons, se foram colocados à disposição de Jesus, transformam-se num esplendor de milagre. Alguém imagina que pode ajudar com tão pouco? Alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos cheios? Irmãos, imagina você que fala assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas com aquele pouco, Deus pode multiplicar e fazer para multidões. Os 12 cestos trazidos nas mãos dos apóstolos representam a igreja, que é Jesus Cristo, que é de Jesus Cristo. Então os 12 apóstolos aqui representam a igreja. Quando colocamos os nossos dons à disposição, alimentamos milhares de pessoas e abastecemos os cestos da igreja de Cristo. Ajudamos de dentro para fora, ajudamos de dentro e fora da casa de Deus. Diante daquela multidão faminta que escutava a pregação o dia inteiro, aparece um menino com certeza trazendo uma mochila nas costas, e quem sabe foi preparada pela sua mãe. Esse menino não esconde a mochila, ele não guarda os seus talentos, não esconde os seus dons, ele apresenta os pães e os peixes. Os dons precisam ser arrancados da mochila, urgente e colocado à disposição de Jesus. Mas por quê? Porque no mundo espiritual há bem mais de 5.000 pessoas passando fome, de todas as espécies de alimento. A igreja de Cristo precisa recolher 12 cestos. Santo Agostinho diz, a igreja é pneumática, significa um sopro. Conduz a igreja com a sua graça à inspiração que é possível separar o Espírito dos dons. Quando clamamos ao Espírito Santo, junto com ele vem o derramar de dons, porque onde o Espírito está agindo, os dons estão presentes. Aqui ele traz para nós, vamos entender aqui os grupos de dons. Aqui ele vai trazer os dons naturais, que são quando a gente nasce.
que já nascem conosco. São aptidões. Hoje, os testes vocacionais têm ajudado muitas pessoas na identificação desses dons para fim das escolhas profissionais. No geral, são dons para nossas substâncias. Alguns deles vão se transformando em profissão, fonte de renda, como por exemplo, cozinhar, cantar, tocar, administrar, vender, lidar com artesanato, pintura, o desenhar, costurar, falar em público, ensinar. Quantos dons naturais a pessoa tem? Não é possível saber, são muitos, mas você se acha muito crítico, consegue rapidamente pensar agora, pelo menos 3 desses dons que você tem. No batismo recebemos um segundo grupo de dons que a igreja chama de dons difusos. São 7 dons, e eles: a piedade, a fortaleza, a inteligência, a sabedoria, o temor a Deus, a ciência e o conselho. Eles existem para a manutenção da nossa fé. Nossos pais e padrinhos assumiram diante do altar, diante da fé professada no batismo, cultivando-nos para a nossa salvação. O crescimento dos dons deve nos acompanhar, assim como nos nossos crescimentos biológicos. Na idade do crisma, nos convida a confirmar a fé professada no batismo, caso estejamos dispostos a seguir o caminho desejado pelos nossos pais e padrinhos, além de reafirmar os dons infusos no batismo. Abrimos-nos para os dons do serviço dos carismas ao desejar a crisma. Declaramos que o desejo de caminhar a serviço da igreja, uns pela vida religiosa, outro pelos sacerdócios, ou maior ainda, seguir a vocação do sacramento do matrimônio, como os leigos servirão as paróquias. A respeito dos dons de serviço, São Paulo cita alguns na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Na verdadeira aula dos dons, ele cita outros em Éfeso, em Romanos. Os dons da palavra, das línguas, de profecia, da interpretação, os dons da obra, cura, de libertação, de milagres, os dons de ciência, sabedoria, discernimento. Claro que no mundo espiritual não é matemático, mas poderíamos aqui fazer uma breve conta. Pegamos 3 dons naturais que eu pedi que você lembrasse e que você possui. Somando os 7 dons que recebe no batismo, os dons infusos, e ainda os 9 dons divididos em 3 grupos, falando de 19 dons que no mínimo está à nossa disposição. É quando assumimos o nosso papel de evangelização, recebemos de Deus um mistério, uma ferramenta a serviço de cada pessoa. Cada pessoa tem um mistério, com as mais conhecidas são o mistério de música, pregação, intercessão, cura, libertação, comunicação e estuda por aí afora. Se não nos abrirmos como esses 5 pães e 2 peixes do menino, ficamos guardando na mochila, e o que gera um fracasso emocional muito grande. Não estamos falando somente de pessoas, mas também como organismo. Quando comunidades, grupos pastorais, paróquias, vocações lindas que nascem no poder e na inspiração do Espírito Santo. E após a linda experiência, foram se arrefecendo, muitos transformaram apenas uma reunião ou grupos de reza. Talvez perderam a inspiração inicial pelas quais nasceram. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que a respeito dos dons não queria que os irmãos vivessem na ignorância. No caso aqui, ignorância seria um desfeito de caráter, mas a melhor tradução seria um desconhecimento, não ter acesso a algo disponível, porque os dons estão a todos como uma disposição. Não podemos caminhar como se não soubéssemos disso. Paulo continua o raciocínio dizendo: aspirai os dons. Aspirai aqui significa desejar, irmão. Significa desejar esses dons. Quer mais entrar na profundidade. Depois ele cita os dons mais elevados para que a comunidade não queira apenas o cotidiano dos dons. Quando oferecemos os 5 pães e 2 peixes, vemos Deus realizar milagres diante dos nossos olhos, e como a nossa participação, este sentimento, que ao mesmo tempo completamos a hora de aparecer, não cabe a nós. Mexe com a dignidade, aflora os nossos corações, os nossos intelectos. É muito bom sentirmos úteis para Deus e usados por Deus,
sentimos o Espírito Santo percorrer a nossa corrente sanguínea, visitando a estrutura, revigorando-nos por dentro, tornando-nos mais humanos, mais pessoas. O nome disto é realização pessoal. Muitas pessoas hoje estão frustradas porque têm muitos dons e estão sentadas no sofá reclamando da vida, carentes de elogio, um telefonema, são gigantes e nem sabem se comportar. Jesus continua alimentando a multidão faminta e fazendo sobrar cestos cheios. Para que isso aconteça, o menino precisa abrir a mochila e oferecer a obra-prima para fabricar o milagre. Assim é gerado um milagre nas bodas de Caná. Os convivas encheram as talhas, a ressurreição de Lázaro. Os amigos rolaram a pedra. Os 4 amigos foram desceram o paralítico pelo telhado. Aqui o menino oferece os pães e peixes. Quando pedimos a Deus por mais exemplos para libertar um casamento, é preciso que alguém ofereça a matéria-prima para esse milagre. Entende? Que alguém ofereça a matéria-prima. Assim, todos os milagres pessoais, coletivos, por parte de um preço. Um preço que se paga. Isso, Santo Agostinho diz: o que Deus te criou sem ti não se te salvará sem ti. Ele precisa de um sim. Prestamos contas dos nossos dons. Na parábola dos talentos, Jesus falou a alguém com medo, correu e enterrou seus talentos, e este, além de ser chamado a servo mau, viu seus talentos serem arrancados e dados a um mais fiel. Mateus 24, capítulo 14, versículo 14. O que estamos fazendo com os nossos dons? Uma multidão de pessoas enterrou os talentos. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus disse que esses sinais acompanharão aqueles que creem, e apresenta uma vasta lista de sinais e dons que andam com os que creem. É maravilhoso tudo isso, e ainda ouvir Jesus dizer a todos os poderes que lhe foram dados, ele também está dando a nós. Assim como o Pai colocou em Jesus todos os dons, Jesus ressuscitado colocou os mesmos dons em nós. Irmãos, tudo isso aqui é para colocar para nós. Nós temos dons. O Senhor deu dons para nós, dons naturais, dons através do batismo, infusos, e também dons efusos através do batismo do Espírito Santo, o crisma, o sopro, o ruá. Mas muitos de nós estamos com esses dons colocados em nós, mas não usamos, não deixamos, não damos livre acesso, não damos o nosso sim. Deixamos esses dons morrer. Muitos de nós estamos enterrando esses dons. E o autor, ele traz para nós ressuscitando os dons. O Senhor quer ressuscitar os dons que tem em você, meu irmão. Ele quer que você, assim como aquele menino, entregue a Ele, que Ele vai fazer. Ele também está te pedindo hoje. Entregue os seus dons na mão dele, para que Ele use. Entregue os seus dons, você que está no seu casamento, que você está no seu relacionamento. Entregue os seus dons para que gere cura, gere milagre dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Entregue para o Senhor hoje os seus dons, para que o seu filho volte para a sua casa. Entregue os seus dons ao Senhor, para que seja usado para o bem maior. Irmãos, o Senhor está falando ao nosso coração hoje. Quer ressuscitar os seus dons, irmão. Não sei quanto tempo você tem parado e não tem usado os seus dons, mas o Senhor, ele está ressuscitando os seus dons hoje. Amém? Você crê nisso? Eu convido você a compartilhar com mais pessoas que precisam que Jesus ressuscite os dons. Ressuscite o chamado que ela tem dos dons no coração dela. Deus abençoe você. Vamos em frente, ressuscitando cada dia mais.